link aí. Todo mundo aí vendo, todo mundo escutando bem? Sim. Beleza, fechou então. Então vamos começar a aula. Bom, temos aí já 10, vamos esperando o pessoal entrando. Enquanto isso, vou dando os avisos. Então, semana que vem nós temos aula do quê? Aula de laboratório, né, gente? Semana que vem não esqueçam de levar o material de vocês, instrumentais. Nós temos um laboratório de morfologia. Lembrando que o material de vocês instrumental é individual. Vocês vão usar individualmente, vão ser avaliados individualmente. E só o aparelho de pressão que vocês podem levar em duplas para vocês usarem a dupla, tá? Mas os instrumentais, eles são individuais, porque vocês vão trabalhar individualmente. A língua, vocês podem socializar entre vocês, não tem problema, pode deixar metade para cada uma, mas também vão trabalhar individual, tá? Cada um com o seu pedaço de língua ali para trabalhar. Bom, nem preciso falar, vou reforçar um pouco do EPI, de vocês tem que estar completo, porque vocês vão trabalhar com gente próxima, então tem que estar com o EPI completo. Se vocês conseguirem levar o avental descartável, eu agradeço, porque vocês vão deixar esse avental lá e não vou levar nenhum tipo de contaminação para casa. Por favor, quem tiver avental descartável, por favor, leve também, que a gente vai precisar disso aí também. Não é obrigatório, porém, exime vocês aí de qualquer tipo de contaminação entre vocês. Vale a pena levar para vocês não terem problemas. Alguma dúvida de material? Todo mundo achou? Alguém tá com alguma dúvida para a semana que vem? Todo mundo já está com material em mãos? Não precisa esterilizar, tá, gente? Vocês vão usar numa língua de boi, porque chegaram a questionar isso para mim semana passada, se precisava esterilizar. Não precisa, gente, porque realmente a língua de boi não vai sofrer nenhuma contaminação, a não ser que seja o ar, né? Então, por favor, não precise ir lá jogar na clínica lá para esterilizar, porque não tem necessidade. Pode levar o material sem esterilizar. Mais alguma dúvida, gente, que vocês tenham da semana que vem? O horário. Impreterivelmente, gente, vamos começar às 7h10, tá? 7h10 em ponto, todo mundo lá no laboratório bonitinho para começar. Então, por favor, cheguem um pouquinho antes. Eu vou estar no laboratório um pouquinho antes também. Já vou estar lá na morfologia. Quem não conhece o laboratório de morfologia, passa a catraca, à direita, sobe as escadas ali. Vocês já vão ver as setas para o laboratório de anatomia, tá? Lá que a gente vai fazer a nossa prática. Beleza? Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Professor, Oi? eu não dúvida? sei. Isso, eu não sei se você falou, mas eu fiquei com essa dúvida. Precisa ir de branco também? O laboratório de morfologia, sim, tá? O laboratório de Tá. morfologia a gente vai precisar. Para essas aulas de laboratório, a gente sempre procura de branco, apesar de que não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório, vocês não precisam ir de branco total. Mas, para a gente ter um destaque um pouco melhor, ser bem vistos, manter também toda aquela organização como como a odontologia tem que ser organizado, eu preferia, tá? Eu preferia vocês irem de branco. Laboratório, o pré-clínico, vocês são obrigados, né? O pré-clínico você sabe que vocês têm que ir de branco. O de morfo não é obrigatório, mas eu gostaria imensamente que vocês fossem. Tá? Beleza? É a Nádia, né, que perguntou? Nádia? Isso, beleza. Beleza. Já conseguiram alocar a Aline? Tudo bem, Aline? Você que está aqui no quarto semestre aí, de invadindo, o que você está fazendo por aqui? Pois é, eu tive que voltar para o quarto, porque na verdade o nome da matéria é diferente da que eu estava fazendo lá na Uninove. Mas eu já fiz um pouco dessa aula. Legal, legal. Eu fiz uma suturinha já na linguinha do boi. Beleza, então já vamos cobrar o peso 2 de você, então, né? Oi? Vamos cobrar um pouco mais pesado de você, né? Oh, meu Deus! Quem tem habilidades aí, eu já sei que alguns de vocês aí já auxiliam, já operam algumas coisas por aí, mas vamos lá.
Bom, gente, vamos começar a aula de hoje, então. Deixa eu fazer aqui compartilhar minha tela. Bom, a aula de hoje, a gente vai ter uma das aulas, se não a mais legal, a mais complexa de todas. Como o próprio nome diz, infecções odontogênicas complexas. É uma aula mais ou menos, preste atenção desde o começo, porque ela é uma aula que às vezes as fotos impressionam um pouco, às vezes deixam vocês esquecem do tema principal, que são as infecções, e acabam se persuadindo um pouco da aula. Então, por favor, fiquem atentos a todos os detalhes. Outra coisa, numa aula de infecções odontogênicas, é uma aula que a gente tem anotado do começo ao fim. Por quê? Algumas coisas que eu falo não estão no slide, são experiências próprias. Experiências que eu já convivi na residência, na especialização, em cursos que eu já ministrei, em algumas cirurgias que eu já fiz. Então, muito vale, quando a gente está diante de uma infecção odontogênica, da experiência própria, da carga de vida que a gente tem, da bagagem que a gente conhece. Claro que muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que eu principalmente vou tocar em alguns assuntos que são mais ou menos regras, tá? São sempre algumas regrinhas básicas que a gente vai seguir, mas a maioria das infecções ela tem algum percurso um pouco indefinido, tá? Ela pode ganhar proporções um pouco maiores, até desastrosas e sem controles. Então, às vezes, um simples tratamento, uma resina, né, que a gente pode estar fazendo, uma restauração de resina composta, pode estar dando uma infecção odontogênica complexa. Então, vocês já aprenderam infecções odontogênicas, se eu tiver uma aula comigo, mas agora a gente vai estudar as complexas, tá? As que mais a gente vê e vocês não veem por aí. Mais ou menos uma ideia de um universo aí de problemas que a gente teve nos anos de 2000 para cá. E isso a gente está falando em 20 anos de perspectiva, nos últimos trabalhos. A gente vê que aumentou consideravelmente o número de infecções complexas. A gente vê muito hospital hoje operando problemas de colegas nossos, né, por algum problema de contaminação, uma inexperiência, uma imprudência, uma negligência. Então, a gente vê muito disso, cresceu bastante o número de pacientes que estão sendo atendidos em pronto-socorros, em hospitais, por conta de negligência de algum problema que algum colega nosso cometeu. Então, vocês, mais do que nada, vão sair preparados para não conseguirem fazer esse ato heróico com o paciente. Por favor, preste muita atenção para que não cometam erros, tá bom? Claro, erros vão existir? Vão, mas que seja minimizado. Não os que vocês vão ver nessa aula de hoje, que é bem complexo, tá bom? Então, vamos lá. Sumário da aula de praxe, né, que eu sempre coloco para vocês. A gente vai falar sobre todas as infecções em todos os espaços faciais, tá? De qualquer dente, dentes superiores, inferiores, os espaços cervicais, tá? Os espaços faciais. Vamos dar uma pincelada em osteomielite, actinomicose e candidíase, tá? Vamos finalizar a aula com candidíase hoje. Professor, já vi candidíase em propedêutica clínica 1, propedêutica odontológica, não sei o quê. Ok. Mas a gente vai ver algumas situações complexas da candidíase, tá? E alguns tratamentos que a gente pode fazer também frente a esses problemas de candidíase. Bom, gente, outra coisa que eu ia perguntar, qualquer coisa que vocês tenham, essa classe é um pouquinho mais quieta do que as outras. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, eu não consigo ver vocês aqui na mãozinha de vocês, mas, por favor, abram o microfone, perguntem, fiquem à vontade, tá? Porque eu sei que a aula é um pouco pesada hoje. Então, pode abrir o microfone. Professor, não entendi, a gente volta, conversa de novo, tá? Bom, da onde vêm as infecções? Por que a gente tem infecção no meio bucal? Algumas razões a gente tem que ter. Elas não vêm do nada, tá? Mas algumas eu pensei para vocês aqui. Terapia de canal radicular, tá? A gente pode ter muitas infecções ligadas a isso. Extração dentária, incisões, curetagem gengival, tudo isso vai levar a uma drenagem, tá? Que é aqui o fato de que tudo isso pode ser drenado, mas tem uma origem, algum procedimento, algum
tratamento que a gente possa estar fazendo nesse paciente que pode ter levado a esses quadros infecciosos. Alguém pode perguntar, professor, instrumental não esterilizado pode levar a infecção bucal? Pode, e é o que mais ocorre, tá? A gente vê cada vez mais crescendo o número de infecções por material instrumentais contaminados, né, bactérias anaeróbias. Então, a gente, quando faz a coleta daquela coleção purulenta, leva para o laboratório e vê que a bactéria é anaeróbia, é com certeza material contaminado. Então, a gente tem materiais aí reutilizados, clínicas populares trabalhando no seu máximo de capacidade, produzindo esse tipo de paciente para a gente. É tudo que a gente não quer na odontologia, tudo desses pacientes que vêm para a gente atender em hospital, em ambiente hospitalar, são pacientes que foram mal atendidos. Mal atendidos em todos os aspectos, gente, desde quando o paciente entrou na sala de espera até ele sair para a casa dele. Então, tem tudo quanto é contaminação, as clínicas não se preocupam muito com essa parte de biossegurança, não se preocupa com antisepsia antes de uma cirurgia e acaba trazendo todo aquele foco infeccioso para dentro da boca do paciente. Tudo que está na sua luva, que nem muito paciente, eles são bastante observadores, tá? E hoje todo mundo pega no celular a qualquer momento. É um vício, eu sei que é uma coisa que a gente tem que aprender a não usar, principalmente quando a gente está operando num campo, entre aspas, uma técnica estéreo limpa, né? Que nem vocês já tiveram comigo. Se a gente for pegar no celular para tirar foto do caso, se a gente for fazer algum tipo de conversa no celular, a gente está quebrando toda aquela cadeia asséptica de tudo que a gente está fazendo. Então, esses detalhes, mínimos detalhes, são capazes de trazer um paciente para dentro de um hospital com infecções homéricas. Então, tome cuidado, o celular é uma fonte de infecções, é uma fonte de micro-organismos potentes e a gente está levando para dentro da boca do paciente. Mexer em gaveta, mexer em refletor, mexer na bancada, tudo isso traz algum prejuízo para o paciente. Ainda mais quando a gente está fazendo uma cirurgia aberta, tá? Uma cirurgia do tipo com flap, com rebatimento de tecido, com abertura, com incisões, isso tudo está levando à contaminação. Por isso que quando a gente vai fazer alguma cirurgia, a gente exige todo aquele monte de material para vocês, tá? De campos estéreis, antisepsia, para vocês evitarem do paciente se contaminar. As vias de propagação mais comuns que a gente tem vem da cárie, né? Quando a gente tem a cárie ali, o tecido cariado, a polpa é atingida e essa bactéria, esse micro-organismo, essa infecção, ela vai para o periápice. Do periápice, ela percorre os espaços. Então, esse é o caminho, tá? O caminho sempre é esse que a gente tem como via de propagação predileta. Sanguínea, a gente tem a área venosa e a área arterial. Por quê? Porque a gente tem que falar como é que isso se espalha pelo corpo. Como é que a gente escuta por aí falar de casos de bacteremias? Como é que a gente escuta por aí casos de choque sepse? Então, por conta da via sanguínea. Ela que distribui tudo. Ela que distribui o que está acontecendo na boca para o corpo inteiro. Tá? A venosa, por exemplo, é uma via de trombose aí do seio cavernoso e também a artéria através desculpa, arterial através da endocardite. A gente vai ter uma endocardite com essa contaminação de bactérias de via arterial. Um caso bem famoso para vocês aí, que curtem futebol, né? A gente tem um caso aí do Alexandre Pato, não sei se o nome dele é esse. Eu gosto muito de futebol, né? Mas a gente acompanha muito a parte médica deles. Mas o que aconteceu com esse rapaz é que ele teve uma pericoronarite que eu vou até comentar aqui na aula hoje de pericoronarite, mas ele teve uma pericoronarite num dente inferior, um siso, né, um terceiro molar, e foi para a Europa. Né? Ele foi, acho que com 17, 18 anos para a Europa. E esse cara vivia com contusão, vivia com problemas musculares homéricos. Né? A gente estava acompanhando a carreira dele aqui do Brasil, mas ele nunca decolou na carreira dele, nunca, né? Depois ele ficou velho, aí já era, acaba a carreira de futebol, acaba pro camarada, né? Já tá acho que tá até nos Estados Unidos jogando bola, porque ali já é o cemitério dos jogadores, né? Mas enfim, quando ele era novo, ele teve muitos problemas e acho que ele estava jogando até num clube italiano, só não me recordo o nome, se alguém do São Paulino estiver aí na sala, me ajude.
Eu não sei se foi o Inter de Milão, foi o Milan que ele foi jogar na época. Se algum São Paulino quisesse pronunciar aí. Na época ele saiu do Inter e foi pro Milan, senhor. Oi? Pro Milan. Foi pro Milan? Isso. Então, ele foi pro Milan. Aí lá os caras não entendiam porque um cara de 17 anos vivia com um monte de contusão. O que está acontecendo com esse cara? O que está acontecendo com esse cidadão que tem 17 anos e vive contundido? E aí jogaram o cara lá numa máquina de escaneamento, lá nos Estados Unidos, que escaneia o cara de ponta cabeça. Escaneia tudo. Do fio de cabelo à ponta do dedão. Tudo. E não descobriram nada. E aí, um belo dia, ele foi fazer um tratamento, que ele usava aparelho naquela época, no ortodontista, lá na Itália, e o ortodontista viu um foco no terceiro molar inferior. E falou: ô meu amigo, você tá sentindo alguma dor? Você tá tendo algum problema? Eu tô sentindo incômodo, sim. Ou seja, tudo aquilo que ele estava tendo espalhado pelo corpo, toda aquela bactéria circulante que estava ali, era proveniente de um foco infeccioso no dente, no terceiro molar, no incisivo inferior direito, ou esquerdo, não lembro qual que era ao certo. Na época, o ortodontista que descobriu pediu para ele fazer uma cirurgia, né? A gente tem que esperar regredir a pericoronarite para poder operar, porque isso vai entrar para dentro da face muscular e pode se propagar. Mas na época ele esperou, fez o tratamento e fez a extração do terceiro molar inferior. Claro que ele... Desculpa interromper. Posso estar até falando uma bobeira, mas quanto tempo leva para essa infecção tomar igual, por exemplo, o corpo dele, assim? Então, a bacteremia, pelo jeito, estava lá há muito tempo, né? Ele fez, pelo que eu entendi da reportagem, que até saiu numa revista especializada na época, isso já fazem mais de 20 anos, né? Se eu não me engano, quase 20 anos. Isso saiu na época numa revista aí de circulação não científica, mas uma revista de fofoca, né? E aí, na época, a pessoa falou que ele já tinha um certo tempo. Ele veio do Brasil com esse problema, porque ele já saiu daqui com o terceiro molar, né? Ele já tinha 17 anos, né? Então, provavelmente, ele já tinha esse dente lá em boca, o germe dentário já estaria lá. E foi para a Itália e teve esse problema. Só que ninguém descobria. Então, lógico, fizeram a extração, fizeram toda a descontaminação daquela região. Bola ele nunca jogou. Isso daí agora descobriram que o cara era ruim mesmo, né? Depois que os caras viram que mesmo tirando foco, o cara era ruim mesmo. Mas o número de contusões dele diminuiu bastante, consideravelmente. Por quê? Porque essas bactérias que estão na boca, gente, elas são anaeróbias. Essas bactérias, elas gostam de lugares onde não tem oxigênio. Elas se instalam lá e se produzem em larga escala. Então, imagina só, um músculo patelar, um ligamento do joelho. Imagina, são áreas que não tem oxigênio, é área aberta, não respira ali. São áreas que não precisam de oxigênio. Então a bactéria gosta dessas regiões, porque tem tudo que tem nutrição chegando para ela, tem como ela se produzir, tem como ela se espalhar, tem meio arterial para ir. Então isso tudo faz sentido. Só que como ele era atleta, gente, ele tinha uma condição de saúde fora do normal. Então ele não teve os sintomas de um paciente que normalmente tem sintomas. Normalmente não, 99% dos casos os sintomas são evidentes. Mas como o cara é atleta, o cara tem uma condição imunológica muito boa, isso ele responde muito bem. Ele controla, vira uma bacteremia crônica. Vocês vão achar muito. Eu até coloquei um artigo sobre isso. Não sei se vocês leram lá no AVA, tem um artigo falando até sobre casos relacionados a isso, que são as bacteremias crônicas. Isso daí acaba ficando instalado no paciente sem ele saber, porque ele tem uma condição imunológica muito boa. Tá? Então acontece muito. Isso só foi um caso para ilustrar de como que um problema odontológico, um problema dental, pode ter um alcance gigantesco. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que hoje têm, vamos supor, tá? Tipo, trombose e elas não sabem que pode ser uma das vias da propagação para essa trombose pode ser, tipo, de uma cárie? Então, a trombose ela tem que ser avaliada de uma forma diferente. Essa aqui é a trombose seio cavernoso. Então, é um pouquinho diferente daquela trombose que a gente tem
através de algumas veias, tá? A trombose que a gente tem de veias, normalmente é algum problema a nível de sangue, tá? A gente tem aquele engrossamento do sangue, aquela possível espessamento, tá? A dificuldade até de circulação sanguínea provoca essas coagulações, tá? Provoca essas microcoagulações que são chamados de trombos. E esses trombos, eles podem ser deslocados facilmente. A trombose venosa provocada por realmente aí por algum foco infeccioso, ela é menor do que essa trombose sanguínea. Tá? Essa trombose sanguínea aí ela é bem mais... ela é a nível sistêmico, né? Ela é nível... Já o paciente tem propensão. Já um tratamento a longo prazo, o paciente precisa tomar anticoagulante, precisa tá praticando usando algumas meias compressivas, algum tipo de artimanha para isso não circular no corpo. Mas como é ocasional esse tipo de provocação, essa via de propagação, né, que nem está escrito aqui no slide, vocês podem ter certeza. Tirou o foco infeccioso, essa trombose, que é ali local, não vai causar danos maiores. Pode vir a causar via um AVC nesse paciente, pode ter um AVC isquêmico ou até um hemorrágico, você pode ter, mas a proporção disso daí é bem menor do que aquelas que o paciente sofre como sistêmica, né? Como uma causa já da medula óssea do paciente, na própria série vermelha do sangue. Já é um pouco diferente, tá? Entendi. Uhum. Beleza? Bom, as predileções dessas lesões, a gente sempre vai ter duas, com certeza, e já vou adiantar alguma coisa para vocês. Normalmente, Deus é dentista, Deus é sábio, e sempre escolhe a parte mais fácil, deixa a parte mais fácil para a gente. Normalmente, as corticais mais finas são as que têm mais predileção para sair essas lesões. Normalmente, as vestibulares são as mais acometidas, que são mais fáceis para a gente tratar, né? Lesões palatinas podem ocorrer, até coloquei algumas fotos de algumas lesões palatinas, vocês estudaram isso já, mas enfim, existem algumas palatinas também, mas em menores proporções. Muscular pode ocorrer, submuscular e também dentro do músculo, que é um pouco pior, né? Porque se for submuscular, você está extra, você já começa a ter uma comunicação, uma fístula com a parte externa, parte extra-oral. Agora, se você tiver uma infecção por baixo do músculo, esse músculo, por pressão, você vai falar, você vai rir, você vai mastigar, até por pressão ele faz essa lesão ir para baixo, tá? Para meios faciais. Então ele consegue reter mais a infecção e esconder mais. Às vezes a gente não consegue acessar, e aí só indo para a cirurgia mesmo de hospital para a gente conseguir resolver, tá? Então já é um caso um pouco mais severo. Aí o abscesso palatino, tá? Onde o caminho, a escolha dessa lesão foi para dentro da boca. A gente tem muito disso em molares, porque a gente tem a raiz sempre mais... A maior raiz do molar é sempre a palatina, tá? Ela é muito parecida até com uma raiz de canino, que ela é muito longa, e aí você tem esse tipo de lesão. Às vezes uma raiz apenas de um molar provoca isso, um abscesso palatino. E a drenagem do abscesso palatino é um pouco mais complicada. Principalmente por quê? Porque esse tecido que está aí dentro é um tecido fino, né? É um tecido de difícil cicatrização às vezes. E às vezes você tem que abrir isso daí, tem que tirar essa infecção para esse paciente conseguir pelo menos deglutir, para ele comer, para ele conseguir ingerir. Imagina só uma lesão dessa, vocês engolindo aí, tomando uma água, você encosta a língua nessa região, não consegue engolir. O paciente emagrece, o paciente perde peso, a imunidade dele cai, então você tem que reduzir esse abscesso palatino aí. Como? Mais para frente eu explico para vocês. O abscesso vestibular a gente vê bastante. É mais prevalente na odontologia. Vocês têm dentes unirradiculados, a maioria deles, a gente tem a maioria dos unirradiculados, eles estão sempre maioria na nossa boca, né? A gente tem todos os centrais, superiores e inferiores e os pré-molares inferiores, né? Então a gente tem todos esses dentes aí unirradiculados e eles têm predileção, com certeza, para as áreas vestibulares. Então, normalmente, forma-se
essas pústulas, tá? Lesão fundamental, vocês já tiveram, eu já sei com o professor Renan, não sei se foi com o professor Renan, ou está tendo com a professora Lígia, né? Essa lesão fundamental se chama pústula, por quê? Porque ainda não tem comunicação com o meio interno, então não é uma fístula ainda. A hora que se forma o caminho, aí vira uma fístula, tá? E começa a drenar, o pus sai para fora, isso se torna uma fístula, tá? Pericoronarite, a gente tem um opérculo. O que é um opérculo, gente? É uma gengiva que recobre a coroa do dente. Então é como se tivesse um pedaço solto, tá? É um pedaço solto que recobre esse dente aí em questão. Normalmente o pericoronarite é visto em terceiros molares, tá? Por que acontece a pericoronarite? Principalmente quem não teve pericoronarite aqui já, né? A maioria dos pacientes que eu atendo na faixa etária dos 18 até os 25, 30 anos já teve algum caso de pericoronarite. A maioria já teve, tá? Por quê? Porque o dente não erupciona totalmente, né? O terceiro molar ele fica incluso parcialmente, e aí a dificuldade de soltar, de sair esse siso para o meio intrabucal, provoca aquela gengiva um pouco levantada, que eu vou mostrar para vocês já já. E esse opérculo, ele inflama. Por quê? Porque vocês vão morder. A gente morde o opérculo. A gente morde várias vezes. Isso daí é uma palavra que vocês vão ver muito, tá? Opérculo, tá? Que é essa gengiva solta em cima da coroa. E esse opérculo, ele é uma grande curva de rio. Acumula um monte de tranqueira embaixo, tá? Então acumula resíduo, resto de material, resto de resina, resto de... Às vezes o paciente vai lá, faz uma limpeza, fica cheio de porcaria lá embaixo, de placa bacteriana. O paciente aumenta o problema dele, tá? Então, antes de resolver o caso de limpeza, o paciente reduzir placa bacteriana, a gente tem que resolver primeiro esse caso de pericoronarite, que é uma infecção e às vezes pode ser agravada, tá? Olha um caso de pericoronarite bem evidente. A gente tem aqui uma porção do dente, terceiros molares inferiores coberto, tá? A gengiva vem por cima e isso aqui chama opérculo, tá? Toda essa parte aqui é uma gengiva solta, uma gengiva livre. Essa gengiva, gente, maioria delas tem a marca dos molares superiores. Se vocês forem ver, a maioria do pessoal que tem a pericoronarite morde em cima desse tecido e marca. As cúspides ficam certinhas marcadas aqui nesse opérculo. É bem interessante para vocês observarem quando pegar um caso desse na clínica. Olha aí, mais um caso aqui foi feita a remoção, né? Foi feita a remoção do opérculo, redução do foco infeccioso e posterior cirurgia. Hoje, alguns autores preconizam como o agente causal da formação da pericoronarite, o que é? É o trauma, né? É a mastigação. Se você tem um antagonista destruindo, macerando esse opérculo, o que vocês fariam como pessoas inteligentes? Tirariam o antagonista. Não seria o ideal? Pode ser, é uma alternativa. Um aluno na aula passada até me falou isso, professor. Então eu não preciso mexer no opérculo. Eu posso fazer simplesmente a extração do antagonista. Ok. Você vai combater duas coisas. Primeiro, o nível de infecção, tá, de bacteremia na região vai diminuir bastante. Você vai ter a diminuição da dor, porque a pericoronarite dói muito. Eu não sei se alguém já teve na classe. Se alguém tiver aí, pode abrir o microfone e falar. Dói pra caramba, o paciente não consegue morder. Pode provocar trismo nesse paciente. E o foco de infecção é violento, às vezes. Às vezes passa por inflamação e chega a ter uma infecção bem grande. Então, às vezes, incha um pouco o rosto do paciente. Vai operar um paciente desse? Jamais. Você não consegue operar um paciente assim. Por quê? Porque você vai jogar bactéria para dentro da corrente sanguínea do paciente. E a responsabilidade é nossa nesse caso. Então, não dá para a gente operar um paciente desse. Tem que conter primeiro para depois operar. Aí, mais um caso, olha só, um dente horizontal, dente com opérculo ali em cima, paciente macerando, mordendo, destruindo a gengiva própria, né? E olha só o tamanho desse opérculo aí também. Cobrindo toda, praticamente a distal inteira do terceiro molar aí. Tá? Tratamento, a gente limpa, mecanicamente tira o opérculo. Normalmente se fala em olectomia, mas é uma cirurgia, tá? A gente faz a remoção de todo o opérculo, higieniza, antibiótico e posteriormente a exodontia, a extração do terceiro molar. Professor, eu posso fazer a exodontia junto com a remoção do opérculo?
Jamais. Isso a gente não faz. Tá? Se você quiser fazer a extração do superior, fazer o paciente entrar na antibiótico terapia, acompanhar o caso para redução da pericoronarite, ok. Só que eu acho desnecessário, tá? A gente fazer uma cirurgia e fazer o paciente tomar 15 dias de antibiótico, porque ele vai tomar para pericoronarite e depois para extração. Se você fizer uma extração simples superior, porque provavelmente esse dente já estará erupcionado, porque para ter trauma precisa estar erupcionado, vocês vão passar só anti-inflamatório e analgésico. E tchau. Não precisa passar antibiótico. A gente não vai sobrecarregar esse paciente com antibiótico. Não tem necessidade. Ah, professor, eu gosto de passar antibiótico. Tudo bem, mas lá na faculdade a gente não passa, tá? Na faculdade a gente preconiza sobrecarregar o menos possível esse paciente com remédio. A gente tem a conduta, faz o acompanhamento, o paciente está lá semana que vem, pô. Então, se vocês tiverem uma conduta certa, material esterilizado, tudo certinho, não tem por que passar um antibiótico para um dente que não tem infecção, que não tem foco infeccioso. É só anti-inflamatório e analgésico. E vocês acompanham. Ô, professor, então eu não passo antibiótico para fazer esse tratamento da pericoronarite? Veja bem. No antagonista, não. No antagonista, não. Porque a causa da pericoronarite qual que é? É o trauma. Sim, de ele ficar mordendo ali, né? Exatamente. E para ter trauma, você precisa ter dente. A não ser que o cara ficar cutucando a gengiva lá no fundo, coisa impossível. A gente não tem casos catalogados na odontologia que o cara fica lá com o palito de dente lá na região do terceiros molares. Então, o que é mais clássico é o trauma de mordida, de oclusão. Você pode sim. Tá, mas eu fazendo não vai causar uma infecção, tipo, eu fazendo esse tratamento. Não, você vai diminuir, pelo contrário, você vai diminuir o trauma. Você tirou o trauma, você tirou o agente etiológico da situação, acabou. Você tem a redução da pericoronarite, mas ela não some. Ela fica ali, o opérculo, ele fica ali. Ela ameniza, né? Ela ameniza. Porque você vai diminuir o número você vai diminuir a inflamação e a bacteremia que tem ali. Tá? A inflamação é a dor, é o inchaço, né? Aquele edema externo, tá? O rubor. Mas a infecção não. A infecção você já tem um quadro um pouco mais alarmado. Se por acaso... Porque de qualquer forma depois vai ter que extrair esse dente, né? Vai ter que fazer a extração, exatamente. Mas concorda comigo que se você for fazer uma terapia com antibiótico 15 dias, você não está levando à exaustão do sistema imune desse paciente? Ah, com certeza. Muito tempo. Vocês já tiveram aula com o professor André? Eu ainda não, mas não. Eu já vi já um pouquinho. Ele pega no pé pesado sobre isso. Vocês vão ver que, ainda mais quando é endodontia, ela precisa exigir claramente que vocês precisem passar antibiótico. Ela precisa exigir. Se vocês não tiverem argumento suficiente para convencer ele de que precisa passar antibiótico, vocês não passarão. Lá quando vocês estiverem na disciplina de endodontia. Então, a ideia, gente, é vocês reduzirem o consumo de antibiótico desses pacientes. Não submeter o cara a usar 15, 20 dias de antibiótico. Não tem necessidade nenhuma. Eu não passo antibiótico numa extração convencional. Uma extração simples. Para que passar antibiótico? Não, eu tenho medo, o paciente não precisa ter medo. Se você controlar a inflamação e a dor, você está controlando 99% de uma possível infecção, que ela evolui. Agora, se você não passar nada, com certeza você vai ter um quadro um pouco complicado. Você vai ter uma inflamação caminhando para uma possível infecção. Mesmo assim, a chance ela é remota, mas pode existir. Tá? Pode existir, porque tem paciente que não toma remédio. A gente pede para eles tomarem, eles não tomam. A gente está garantido que lá na faculdade a gente pede para eles tomarem, eles assinam a via e levam para casa. Mas no dente antagonista, que não tem nada de infecção, não tem foco, não precisa. Vocês vão vocês vão pecar aí na falta, não pelo excesso, por causa do sistema imune desse paciente. Vocês estão vendo os grandes problemas que está tendo em hospital, das resistências que a gente tem de bactéria.
Hoje em dia nem Rocefin está dando mais jeito. Daqui a pouco a saúde pública não vai ter como resolver a maioria das infecções. Por quê? Todo mundo tem dor de cabeça, toma um antibiótico. Todo mundo tem uma dor na ponta do dedão do pé, deu uma topada, não, vou tomar antibiótico. Eu não sei onde que arruma receita. Eu não sei onde que arruma receita, gente, não sei. Porque isso daí hoje em dia é muito supervisionado, né? São 2 vias hoje em dia. Então, graças a Deus, né? Porque antigamente era dado a esmo para todo mundo. Então, hoje em dia já se cortou um pouco. Então, fazendo essa terapia, vocês vão ter sucesso. Vai regredir, né? Vocês estão regredindo a infecção. Você vai ter a remissão dos sinais e dos sintomas. O paciente vai relatar cada vez menos sintomas. E os sinais é você que vai estar vendo. Se você realmente testemunhar pelo seu exame clínico que já está reduzindo, ok, vamos fazer. Tá? E a remoção do opérculo, já que você optou em fazer o tratamento da pericoronarite sem extrair o dente antagonista, você pode fazer a remoção do opérculo. Ah, professor, mas você falou que qualquer intervenção cirúrgica pode espalhar bactéria. Espera aí. A remoção de um opérculo, você vai precisar sim de uma cobertura antibiótica. Você vai ter que ter uma cobertura, uma terapia de antibiótico. Se você não tiver essa cobertura, aí você vai ter o espalhamento. Você vai ter a disseminação da infecção. Então, com certeza, vocês vão ter que optar pela cobertura de antibiótico caso trate a pericoronarite separado, tá? Para você fazer posteriormente a extração. Claro, como eu falei, acho que foi a Nádia, né, que perguntou. Foi a Nádia que perguntou? Foi, né? Então, claro que a gente opta em não sobrecarregar o sistema imune desse paciente. Fui a Aline. Aline, né? A gente não sobrecarrega o sistema imune desse paciente passando antibiótico pra caramba. Então, vamos fazer pelo lado mais prático. Vamos extrair o trauma e depois a gente consegue resolver o opérculo. Outra coisa, gente, não existe pericoronarite sem trauma. Não existe. Se não for traumático, não é pericoronarite, é outro problema. A pericoronarite, a origem é sempre, sempre, sempre trauma. Põe isso na cabeça, tá? Não existe outra origem para pericoronarite. A gengiva não sobe ali e fica lá sendo traumatizada a esmo. Ela precisa de algum impulso ali, de algum processo infeccioso para ficar ali, de algum trauma, senão ela não fica, tá? Mais um caso aí de resoluto, né? A gente fez aí a remoção da pericoronarite. Deixa eu voltar aqui. Aqui o caso, né? Bastante mordido, né? Bastante áreas já inflamadas. A gente tem dor, rubor, inflamação, edema, tá? Um caso de inflamação. Aí limpamos com água oxigenada, né? Para a gente tirar. Quanto mais vocês limparem essa região, menos disseminação vai ter. Apesar de que você já fez a cobertura por antibiótico, você ainda está fazendo a antisepsia local. Isso é fantástico. Para quem quiser usar água oxigenada, aí você já está eliminando todas as bactérias anaeróbias. Vocês estão vendo aí que o que está sendo usado é água oxigenada, H2O2, tá? É água que vocês estão vendo borbulhar. Tem oxigênio, o que extermina praticamente essas bactérias anaeróbias que odeiam o oxigênio. Elas estão aí. Se você jogar água oxigenada, você já está tirando metade delas daí. E o antibiótico está fazendo a cobertura restante, tá? A opção sempre para os antibióticos nessa região, a gente vai sempre estar optando pelos gram-negativos, né? Ou os grandes espectros, né? As amoxicilinas, a gente pode estar usando as penicilinas, como um todo, a clindamicina para quando o paciente é alérgico. Então, a gente está usando antibiótico de largo espectro para matar todo tipo de bactéria. Professor, mas vai ter só negativo aí. Gram-negativo, sim. Vocês estudaram isso lá em ecossistema, que eu estou sabendo com a professora Lígia. Então, eu não estou falando grego para vocês, né? Gram-negativo e gram-positivo. Então, se vocês tiverem contenção dessa área com a água oxigenada, com certeza não vai ter a disseminação dessas bactérias. E depois aí a gente tem a remoção. Não sei se eu não tenho a foto final desse caso aqui, mas esse caso aqui é bem legal, porque eu já tirei, a gente já fez a remoção do terceiro molar, mas a gente tirou toda essa área aqui de pericoronarite desse paciente, tá? Caso o paciente fale, o paciente não tem indicação
para tirar o antagonista. Pode acontecer, viu, gente? O ortodontista, às vezes, fala para a gente tirar o foco, mas não tirar o terceiro molar superior. Aí a gente tem que tratar a pericoronarite, não tem jeito. Porque eles querem fazer alguma manobra, algum planejamento deles que esteja ainda por vir, que vai atrapalhar tirando o terceiro molar superior. Então, a gente tem que optar em tratar a pericoronarite. Aí tem que vir escrito, tá, gente? Sempre, sempre, sempre pegam a carta desse orto, façam uma cópia, deixem dentro do prontuário e devolvem a original para o paciente. Faz o paciente assinar atrás dessa receita do ortodontista. Não que a gente queira ferrar o nosso colega, mas a gente precisa ter provas de que ele pediu para extrair. Já aconteceu milhares de problemas de dentistas, colegas, que foram lá extrair os 4 sisos, 4 terceiros molares, e o ortodontista não pediu. Então, antes de fazer qualquer extração de siso vindo de cartinha de ortodontista, tire uma cópia, deixe dentro do prontuário. Lá na faculdade é a mesma coisa. Veio de ortodontista para fazer extração, vamos fazer uma cópia e deixar dentro do prontuário. Sempre, 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 tá bom? Bom, aí a gente entra nas infecções odontogênicas complexas. Temos algumas áreas de predileção, tá? Eu vou ter uma foto um pouco mais explicativa disso mais para frente, mas saiba que esses espaços, infecções de espaços faciais, seio, a trombose de seio cavernoso e a celulite periorbital são as que mais a gente vai ver, tá? Nas complexas. Espaços faciais. Os primários é maxila e mandíbula, tá? Nos espaços faciais. A predileção das infecções é sempre maxila e mandíbula. Secundários e músculos mastigadores. E cervical. Quando está descendo, gente, porque essa porção cervical, porção mais inferior, já é muito grave, tá? Quando está em mastigador, que são espaços secundários, já é preocupante. Vai para cervical, caminha para uma mediastinite. A mediastinite, vocês aprenderam comigo, que é 40% de mortalidade. É muito alto. Então, a gente não vai deixar caminhar para isso, tá? Então, dentre os espaços faciais primários, a gente separou, pusemos aqui a maxila, tá? Na maxila, quais as regiões que a gente tem os espaços faciais que se pode propagar uma infecção? Região de canino, tá? E meio bucal, tá? E o infratemporal, que é toda essa parte aqui. O temporal está aqui em cima, né? Vocês aprenderam isso na anatomia. E aqui embaixo a parte do espaço infratemporal, tá? Toda essa parte é a região onde pode acometer infecções, tá? Espaço de canino, a gente vê aqui uma tumefação. O paciente apresenta um ligeiro edema, né? Em região de canino, você tem a predileção por infecções aí. Eu fiz uma tabela para vocês sobre isso, para vocês verem quais dentes estão sendo acometidos. Então, vocês não precisam ir em consulta de Google, em consulta de livro. Eu já fiz uma tabela para vocês. Quem já foi no AVA já viu essa tabela. Ela já está lá disponível para vocês estudarem. A região que é acometida e quais dentes envolvidos podem ter ligação com essa infecção, tá? Espaço bucal na mandíbula, a gente já tem aí um quadro de abscesso um pouco mais avançado, tá? Já é uma pústula, ainda não é uma fístula, mas está quase virando uma fístula, né? É uma pústula, que pústula é essa lesão que ela tem conteúdo purulento, porém não tem comunicação com o meio externo. A hora que tiver a comunicação, ela vira uma fístula, tá? Na mandíbula, o meio bucal, né, que é o meio onde está a língua, onde está a região ali dos dentes, submentual, submandibular e sublingual. Aí o submentual, até que abaixo do mento, a gente tem muitas infecções. Aqui nós temos os dois músculos milioídeos, né, tanto direito como esquerdo, ele tem a RAF no meio. Esses músculos, eles são fechados, eles formam o fundo da nossa língua, né? Abaixo da língua, a gente vê esses músculos aí atuando, tá? O nosso assoalho bucal é formado pelo músculo milioide. Submandibular, aí tem a fólvea submandibular, né? Onde fica a nossa glândula submandibular. Porém, ao lado, né? Aqui está a nossa glândula submandibular e ao lado a gente tem acometimentos de infecções. Olha só aí o dente, né, em si e as infecções, tá? Às vezes incha para dentro.
E aí a gente não consegue, às vezes, drenar. Como é que a gente vai drenar o nosso assoalho de boca, gente? Que é uma região extremamente rica em vasos, extremamente inervada, sangra pra caramba. Como é que a gente vai conseguir drenar isso? Né? Então, a predileção, às vezes, é para dentro. Né? Essas regiões aqui são bem difíceis de a gente conseguir fazer uma possível drenagem, mas dá, tá? Depois a gente vai mostrando para vocês aí mais para frente. Olha aí um espaço, um dos espaços submandibulares acometidos. Alguém pode falar, alguém pode olhar essa foto e falar, professor, mas aí eu estou caminhando para uma angina. Então, angina, é que nem grávida. Ou tá ou não tá, né? A gente sempre fala isso na cirurgia traumatologia bucomaxilo. Ou tá com angina ou não tá. Parcialmente ela não existe, né? Se ela estiver parcial de um lado, não é uma angina, é um abscesso. Agora, se ela já cometeu os dois espaços submandibulares, mais o submentual, aí você tem uma angina caracterizada, tá? Então aprendam isso. Não existe meia angina. Ou é ou não é. É que nem grávida. Ou tá ou não tá. Perfeito, gente? Entenderam? Então isso daí serve para a vida de vocês, que isso aí desaba em concurso público. Ah, eu tô com uma angina do lado esquerdo. Esquece, não existe. A angina tem que estar completa. Os dois espaços mandibulares e o submentual. Aí você vai ter realmente um caso de angina. Sublingual, aí você tem também, abaixo da glândula sublingual, você tem todo o assoalho levantado. Aí, normalmente, a língua é expulsa da cavidade oral, porque ela não tem muito espaço ali dentro. Essa lesão acaba acometendo todo o espaço abaixo da língua. Ela eleva o milioide. Esse aqui em cima é o músculo milioideu, tá? Milioide ou milioideu, tanto faz. Esse músculo aqui ele é impulsionado e a língua, por sua vez, sai para fora. Então, o paciente fica com a língua meio entre os dentes ali, tá? Infecções odontogênicas sérias resultam em morte. Claro que resulta, gente. Isso daí não tem, isso é fato, tá? Um mau tratamento, um mau atendimento desse paciente pode resultar em morte. Não é uma aula ainda. Vocês estão tendo só aulas comigo que são alertas, né? Vocês perceberam que alguns alertas estão sendo dados, né? Acontece, mas muito em pouca escala, né? Baixa escala. A gente não vê isso toda hora, mas a gente sabe. Se eu trabalho como cirurgião, a gente escuta isso direto. Então imagina só, em periferias, lugares mais afastados, Nordeste, Sertão, Nordestino, regiões que a gente não tem tantos dados. A gente tem aqui da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Sul, algumas coisas do Sul a gente sabe, mas lá para cima, Nordeste, Centro-Oeste, é difícil a gente saber essa porcentagem. Mas o que a gente escuta aqui no Sudeste já é uma coisa alarmante. Se a gente tem aqui no Sudeste isso, que tem todo o acesso, assim, entre aspas, né, o acesso, a gente tem o acesso aqui, imagina lá, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não ter esse paciente aí espalhado por aí. Bom, isso é uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? A infecção vai se tornar um abscesso vestibular ou vai se tornar vai espalhar para o espaço facial profundo? Então, isso é uma questão do caminho do abscesso. Será que ele vai ficar vestibular ou vai ficar lá atrás do músculo? A gente não sabe. Ele pode tomar vários caminhos, mas o mais comum, gente, é ir para vestibular. O mais comum, tá? Como via de regra, ele perfura a tábua óssea mais fina. Então, se ele tiver muito trabalho para se exteriorizar, para estourar aquela fístula, aquela pústula, aliás, ele vai para a tábua óssea mais fina. Então, ele sempre vai para o lado de fora, né? A maioria. Vamos dizer que 90% dos casos, graças a Deus, vai para vestibular. Então, eles penetram em lâmina cortical vestibular? Sim, pode acontecer. Tá? Se você tiver, principalmente as infecções vestibulares, você vai ter penetração da lâmina. Você vai ter esse pus espalhado para dentro do osso. Tá? Principalmente maxila. Maxila, como é porosa, você tem o trabeculado ósseo totalmente contaminado, que são as osteomelites. Né? Se você tiver o espalhamento desse pus para dentro da tábua da lâmina cortical, esquece, gente. É uma peneira. A maxila é uma peneira. Não sei se vocês já viram, mas ela é toda vazada. Se entrar pus ali, espalha. Então, esse abscesso vai
espalhar, pode dar uma osteomielite de grandes proporções em região de maxila. Aí uma diferença muito conceitual sobre edema, celulite e abscesso. Tá? Por quê? Envolve questões medicamentosas, envolve tratamento. Edema, quando as bactérias estão inoculando o tecido. Celulite é uma resposta inflamatória. E o abscesso já é a necrose liquefeita, já é aquela junção de todos os espaços que são acometidos por pus, tá? A junção, a coalescência que forma dentro do tecido. Então, entre o abscesso, a celulite e o edema, qual dos três a gente não passaria um antibiótico? O que vocês acham? A celulite? Exatamente. A celulite a gente descartaria num tratamento com antibiótico terapia. Tá? Porque a gente tem sinais clássicos da inflamação. Por isso que vocês têm que saber exatamente o que é dor, o que é rubor, o que é inchaço, o que é o edema. Né? Tudo isso vem caracterizado por sinais clássicos de inflamação. Agora, quando você já tem um edema instalado, a grande probabilidade de ter bactéria ali. Então, você vai ter que tratar com antibiótico terapia. E o abscesso, idem. Né? O abscesso já está com aquele edema espalhado, juntando para sair para fora, para formar uma fístula. Então, você já tem um abscesso. Então, tudo isso é uma diferença de tratamento. Vai te mostrar qual a urgência do caso, se é para já ou para depois. Tá? Um caso inflamatório, dá para a gente esperar reduzir com medicação para operar depois? Pode. Mas um caso com abscesso, a gente não pode esperar. E aí, como é que faz, professor? Isso daí vai espalhar. Né? Em casos de abscesso, gente, que o paciente está tendo acometimento de espaços já de tecidos profundos, tá? De músculo, não tem jeito, tem que operar. E a gente opera em hospital. Né? O paciente é encaminhado para o serviço, a gente opera, faz a drenagem e o paciente fica internado. Ele fica sob observação. Normalmente ele faz o exame de hemograma completo, a gente vai esperando o número de leucócitos reduzir, a hora que reduziu, alta para o paciente. Quanto tempo de alta que o paciente vai ter uma alta dessa? De 4 a 7 dias. Normalmente, ele melhora no 5º dia. Os números de células brancas vão diminuindo. Vão entrando na sua normalidade. Tá? Mas, normalmente, chega no hospital com 15 mil, 20 mil leucócitos, tá? Por microlitro de sangue. Que é impressionante, gente. O cara que tem esse número de leucócitos avançadíssimos, o PCR dele é lá nas alturas. O PCR dele chega a 6, 7, que é um estado de infecção quase de choque sepse. Tá? Então, se vocês forem ver, estudarem o que é PCR, vocês vão ver que tem os níveis. Passou de 5, já é choque sepse. É um paciente que já está praticamente com a bacteremia instalada. Vocês querem isso para o paciente? Não. Então, tem que tratar rápido. Aí vai para o centro cirúrgico. O edema, a gente consegue tratar. O paciente teve um edema, né? Aí não é todo edema, obviamente vai ter que ver qual que é o tipo, qual a origem desse edema, né? Se esse edema tem origem bacteriana, ligue todos os sentidos, gente. A gente esquece que o edema é um quadro clássico da inflamação, é um quadro clássico. Se a gente for ver um edema roxeado, com dor, calor, mas existem edemas diferentes, né? A gente tem um edema causado por dentro por bacteremia, a gente tem que tratar rápido para não virar um abscesso. Tá? Se ele começou a inchar, começou a ter um edema num canino, por exemplo, pode ter certeza que tem bactéria ali. Reduza com antibiótico, senão você vai ter um caso muito pior para você reduzir. Aí vai para abscesso. Celulite não, celulite a gente vai tratar com anti-inflamatório. E o tratamento muda, né? De edema para celulite e abscesso, totalmente diferente. As respostas são diferentes. Então, por isso que eu falo para vocês, vejam os sinais, os sintomas desse paciente. Não adianta passar remédio para celulite, antibiótico no caso. Não adianta. Não vai Professor, reduzir. qual que é o sintoma da celulite? É o mesmo da inflamação. Foi a Aline que perguntou? Isso. Aline, é o mesmo da inflamação. Dor, rubor, calor, inchaço, tudo isso é os sinais clássicos da inflamação da celulite. Ah, entendi. Mas como que eu vou ver a diferença, tipo, do edema para... Ah, o edema vai estar machucado, né? Não, o edema você vai ter com certeza uma região de predileção, né? Às vezes você tem uma origem dental,
do edema. Você não vai ter um edema em região de boca, por exemplo, sem uma causa. O cara bateu a boca, ele vai ter um inchaço externo, mas que vem de dentro, alguma coisa que vem de algum dente, a origem dele é um edema bacteriano. É um acometimento de raiz, lembra que eu falei no começo da aula, espaço periápice, né, no periápice da raiz, faça uma radiografia e veja. Se você tiver lá o rompimento de laminadura, com certeza essa bactéria espalhou. Você pode ter abscessos crônicos aí, com certeza já espalhando bactéria e até caminhando para abscesso. Ah, entendi. Beleza? Então a radiografia vai ser um dos fatores também que pode diferenciar de uma celulite, tá? Beleza, gente? Todo mundo acordado aí? Esse é o desenho que eu falei para vocês lá atrás, que lá estava em inglês, aqui eu coloquei em português para vocês. Acompanha o número, tá? O 1, você tem um abscesso vestibular, tá? Então aqui é o rosto que tem um corte coronal, que divide a parte anterior da parte posterior, né? Então você tem um aqui, o espaço acometido vestibular. O 2, bucal, tá? Para baixo. O 3, abscesso palatino, para dentro do palato. O 4, sublingual, aqui está o 4. O 5, espaço submandibular, olha só onde está a glândula. Submandibular, abaixo da glândula. E o 6, seio maxilar, para dentro de seio. Tá? Entrou para seio, você tem aí os quadros mais ligados a sinusites, tá? Então, é um quadro um pouquinho mais ligado à fístula. Então, tem comunicação bucosinusal aí envolvida. Claro que não deixaria isso para trás. Classificação das infecções. Todo estudo tem que ser baseado em alguma coisa. A gente não pode simplesmente falar, o cara está com uma infecção de grau de severidade baixo. Mas baseado no quê? Moderado, baseado no quê? E alto, é baseado no quê? Então, a gente tem que classificar isso para você, às vezes, se comunicar com outro profissional, ver o grau de problema, de severidade, até de tratamento desse paciente, se tem que ser imediato, se não tem. Então, a gente tem que classificar isso. Infelizmente, existem essas classificações. Então, é baseado no quê, gente? Baseado em vias respiratórias. Se vai atingir vias respiratórias ou estruturas vitais. Dependendo da via respiratória e de estrutura vital, ela vai de baixa a alta, tá? Então, vamos lá. Baixa severidade, como o próprio nome diz, não tem estrutura aérea envolvida, não tem estrutura de vias respiratórias ou estruturas vitais. Baixa severidade. Média, moderada, dificulta, tá? A pessoa já tem um pouco das vias aéreas comprometidas, tem trismo envolvido, a língua, lembra da língua, né? Quando você tem aquele abscesso lá sublingual, você tem a projeção, aí a língua fica um pouquinho elevada, pode dificultar até a intubação desse paciente numa infecção severa, moderada. Agora, alta severidade, você tem com certeza a compressão das vias aéreas respiratórias, pode danificar algum órgão vital, como o cérebro, ou o coração ou o pulmão. Então, esse paciente com grau de infecção severo altíssimo é um paciente que tem que ser atendido prontamente. Moderado, ele vai ser provavelmente passar por uma internação ou uma medicação acompanhada, assistida por um profissional. E a baixa severidade, às vezes a medicação resolve, o paciente trata o dente, acabou o problema. Então, esses são os exemplos e são as classificações de severidade de uma infecção. Não existe outra, gente. Qualquer infecção em boca vai respeitar isso. Qualquer. Tá? Qualquer. Se você falar, eu tenho uma infecção angina. Beleza. Qual que é? Ela é baixa, severa, é moderada ou é alta? O que vocês acham? Uma angina de Ludwig. Moderada? Não, é alta. Eu acho que é alta. É alta. É alta. É alta. Que pega tudo. Uhum. Para falar a verdade, é altíssima. É o pico. Mas, por exemplo, um abscesso. O que vocês acham? Qual que é o grau de severidade? Moderado, professor? Moderado. Parabéns. Moderado.
E aí a gente vai falar agora de um abscesso crônico, agudo ou crônico, tanto faz. Periapical crônico, vamos lá. Quem chuta? Periapical crônico, Isso. moderado ainda. Não, aí já é baixo. Baixo. É baixo. Aí é baixo. Por quê? Porque você tem um abscesso localizado, região fora de estruturas respiratórias, estruturas vitais. Você tem bem no periápice, né? Você já está ali na região do periápice. Ela pode até estar difusa, mas ela está localizada ali, não passa dali. Mas moderado, você tem esses abscessos em meio bucal, aí, minha filha, aí pode deslocar a traqueia, pode dificultar a respiração, pode ter problemas já moderados. E a alta severidade, você tem a mediastinite e a angina de Ludwig, que aí você tem completa redução da respiração do paciente e pode provocar alguma lesão de órgãos vitais. Então, baixa severidade, a gente tem aí pouca ameaça nas vias estruturas vitais, olha aí alguns exemplos nas fotos. Normalmente vai estar na vestibular, no meio bucal, subperiosteal, espaço do corpo da mandíbula e o infraorbitário pode estar abaixo aí do olho. Essas são regiões de predileção da baixa severidade. Se eu perguntar para vocês em prova ou também em exercícios, quais as regiões de predileção de uma infecção de baixa severidade? Vestibular, bucal, subperiosteal, espaço da mandíbula, do corpo da mandíbula e infraorbitário. São esses exemplos aí que vocês têm que usar. Severidade moderada, aí você tem uma pancada, né, de lugares, que eu não vou me ater aqui porque é muita coisa, mas vamos destacar o submentoniano, sublingual e submandibular, né, que você já tem algum comprometimento aí a nível de início aí já de vias respiratórias, né, você já tem um acesso obstruído. Então, você já tem dificuldade do paciente respirar e até de posicionamento de língua em boca. Se você tem ali o abscesso embaixo da língua, você tem a projeção do músculo emilioide, com certeza essa língua vai estar projetada para fora. Olha aí um comprometimento. Aqui é bem legal essa foto, porque mostra classicamente o que é praticamente igual, o que é um abscesso e uma celulite, né? Vocês estão vendo aí os inchaços. Mostra, professor, mas aí a celulite, como é que a gente pode ver? Como é que a gente sabe que é uma inflamação? Como é que a gente sabe que um abscesso é uma infecção purulenta? Então, vai muito da causa, vai muito do agente etiológico que está causando aquele problema. Então, a gente tem que ter o nosso faro aguçado, nossos sinais clínicos bem delineados para a gente conseguir determinar. Tá? A gente tem que ter a prática clínica para isso. Claro que a radiografia ajuda, o foco infeccioso visual ajuda. Se você tiver uma cárie enorme, uma destruição enorme, você vai ter realmente um abscesso, tá? Causado por bactéria, ou a celulite ali se formando embaixo, tá? Um processo inflamatório em percurso de uma infecção. Professor, mas aí num caso de uma situação moderada ou severa, aí tem que ser num consultório odontológico, não tem como fazer intervenção nisso, né? Raramente a gente consegue, né? Às vezes, até vamos dizer assim, hein? Quando chega moderada no seu consultório ou até na faculdade, como já chegou, casos de infecção moderado, a gente ou encaminha, né? Ou a gente acompanha o paciente. Se for no consultório da gente, se esse paciente bater na porta da gente e a gente ter que fazer essa redução, né, esses abscessos, na moderada a gente até consegue controlar. Já fiz muito a drenagem de abscesso moderado, de infecção moderada, com controle, né? O paciente vai ter cobertura de antibiótico terapia, a gente faz o acompanhamento pós, reduz o problema para depois você enfrentar a etiologia do problema, né? Porque isso causa dor, o paciente não sai na rua. Até hoje em tempos de usar máscara, etc., eles se sentem constrangidos. Então, a ideia é você drenar o que você consegue enxergar ali, qual que é o ponto de drenagem, tá? Porque é bem claro, às vezes, quando você abre a boca, a região onde você tem que drenar, tá? E é um alívio para o paciente. A hora que você acaba de drenar, você vira um deus, né? Você vira o ídolo para esse paciente, porque você resolveu o principal problema dele, que era a dor. A dor, né? Mas já
já uma severidade mais alta, esquece. Aí tem que fazer em hospital mesmo. Porque esse paciente já não procura tanto consultório, porque ele está com falta de ar. Ele vai direto para o hospital. Esse paciente raramente chega no nosso consultório. Já é um paciente que já vai para emergência, tá? Vai para urgência já direto, tá bom? Então, uma sublingual moderada, dá para fazer um dreno no consultório odontológico? Dá para fazer dreno. Tem umas formas de drenagem. Eu coloquei alguns exemplos nessa aula de hoje de forma de drenagem, mas dá para fazer sim. Realmente a severa, acho que muito difícil procurar um consultório odontológico mesmo, a pessoa já procura um hospital. Eu entendi. Sim. Obrigado. Vai direto para serviço já a nível hospitalar, não tem muito escapatória mesmo, porque o grau de severidade é tão complexo, né, na alta, que o paciente ele perde os sentidos, ele às vezes não consegue respirar direito mesmo, a falta de ar é evidente, a família se preocupa e leva para o hospital, não tem jeito. Ele já não responde mais por si, né? Aí são os familiares que levam, ou se não vizinhos, ou até mesmo o SAMU, que leva esses pacientes para o hospital. Tá? Aí, alta severidade, vocês veem aí o comprometimento já dos níveis das vias aéreas respiratórias. Você já tem muito comprometimento. Vocês veem que a trombose faz com que os olhos até fiquem fechados, não consegue o paciente abrir o olho de tão forte que é o edema, tão forte que é essa infecção. E o paciente já tem auxílio de respiração induzida, tá? Às vezes até com traqueostomia. Tá? Aqui não está mostrando muito bem, mas esse paciente já foi traqueostomizado já tem um ponto de traqueostomia. Então, ele já está com via aérea comprometida, né? O paciente voltou, não reduziu a infecção de severidade alta, e aí teve que fazer o entubamento do paciente. Até esse entubamento, gente, por via nasal, é bem complicado, tá? Porque o espaço faríngeo dele está fechado. Então, às vezes, precisa lá do brônquio, eu esqueci o nome do aparelho, mas o anestesista usa muito isso para fazer o entubamento via nasal. Esqueci o nome. Se alguém conseguir me lembrar aí, é o broncoscópio, alguma coisa assim. Que aí ele consegue ver através de uma câmera um caminho certinho para entrar na faringe e conseguir jogar oxigênio dentro do pulmão desse paciente e ele respirar. Mas mesmo assim é bem complicado, porque as sondas, aqui no caso é uma sonda, não dá para ver a sonda, né? Aqui é a parte sanfonada da sonda, mas a sonda está lá dentro já da orofaringe desse paciente, tá? Aqui aquele quadro que eu falei para vocês, que eu coloquei, eu já separei. Isso vocês não acham, tá? Isso não tem em qualquer livro, isso aqui não existe. Eu que bolei essa estrutura para vocês de tabela, para vocês saberem, né? Quando os espaços são acometidos, qual dente que está envolvido e o que tem lá dentro, né? E quais espaços vizinhos e a abordagem que a gente tem que fazer. Qual tipo de tratamento que a gente tem que fazer. Será que é uma drenagem extraoral, uma drenagem intraoral? Então, tudo isso está dividido aqui, né? A gente vai destacar aqui alguns, para não ficar tão longo essa parte, que isso daqui vocês têm que estudar. Isso aqui é uma parte que eu vou deixar vocês aí intimamente estudando sobre essas tabelas, que a minha preocupação é dar o conteúdo que é mais relativo ao que vocês vão fazer no dia a dia, porém, isso ajuda a julgar um possível diagnóstico. Essas tabelas estão para você diagnosticar, tá? Então, vamos pegar aqui a submandibular, que é um dos que a gente tem bastante. Quando a gente tem o espaço submandibular acometido, quais regiões que a gente vai ter de dente? Molar inferior, tá? Com certeza. Se é submandibular, qual que é o dente que pode estar envolvido? Molar inferior. Causas prováveis, tá? Aqui em cima, ó. Causas prováveis. Molares inferiores, tá? Conteúdo, né, que a gente tem dentro ali naquela região. A gente tem a glândula em si, né, e tem artérias e os linfonodos. Ali é o que tem nessa região. Tá? O que tem a gente pode ter característica anatômica, tá, daquela região, que é propício de ter ali. O espaço vizinho, o que é vizinho a isso? A gente tem o sublingual, submentoniano e a faringe, e o espaço bucal. Tá? E qual que é o tipo de drenagem que a gente faz na submandibular? Olha só, quem perguntou aquela hora lá, ó, extraoral. Então, o tipo de abordagem
essa cirurgia, a gente vai fazer sempre extra-oral. Na submandibular. Por quê? Porque você tem acometimento já de espaço profundo. Olha só, o quadro se relaciona a espaço profundo, tá? Espaços faciais profundos, cabeça e pescoço. Tá? Então, já se aprofundou, já tem uma certa relevância, já tem uma certa infecção em percurso e é uma importância um pouco maior. Então, aí sim você vai fazer uma drenagem extra-oral. Vamos pegar outro aí. Vamos pegar o submentoniano, vamos lá. Submentoniano, espaço acometido, o submentoniano. Causas prováveis do submentoniano: dentes anteriores e inferiores, ou fratura sinfisária, fratura da sínfise, a pontinha do queixo, tá? Se você teve um espaço acometido submentoniano, você pode ter certeza que é os dentes inferiores anteriores, tá? E fratura sinfisária. O que tem lá nessa região? A gente tem a veia jugular anterior e os linfonodos. Bem aqui a gente coloca o dedo, a gente até faz exame semiológico nessa região do submentoniano. Espaços vizinhos, laterais, submandibular de todos os lados, porque ela está no meio, o submentoniano está no meio do rosto, da mandíbula. Então ele tem o lado direito e o lado esquerdo do submandibular. E a drenagem dele, gente, olha só que interessante, extra-oral, tá? Porque já está profundo, não tem como a gente fazer isso intra-oral. É muito mais difícil fazer intra-oral do que extra, para vocês terem uma ideia. Por quê? Alguém sabe me dar um porquê disso? Que é muito mais fácil fazer extra-oral? Por causa da abertura de boca? Fantástico. Do acesso, né, professor? A abertura de boca, nesses casos, é dificílimo. Isso é primeira causa, abertura de boca. O paciente está com trismo, a língua está difícil acesso. E aí, quando você vai fazer ainda, se você conseguir, você tem todo o assoalho de boca. Você vai colocar ali, vai fazer uma incisão ali, imagina o que vai sangrar. Né? Você não está vendo muita estrutura ali. Agora, na extra-oral, você está vendo tudo. Não tem a boca fechada do paciente, porque é por fora. E tudo e a parte de fora do rosto tem menos estruturas importantes que lá dentro. Na parte submentoniana, tá? Na região submentoniana, tá, gente? Outras áreas do rosto, não. Aí tem o nervo facial, tem outras coisas. Mas no submentoniano, pode fazer extra-oral. Tá? Então, é outro exemplo que eu peguei para vocês. Não sei quem perguntou aí do sublingual, né? Eu acho que foi... Quem perguntou do sublingual? Acho que foi o... eu nem lembro. Desculpa o nome do aluno, mas alguém perguntou do sublingual. Causas prováveis: pré-molares inferiores e molares inferiores. Não, foi eu, professor, que falei isso. Olha aí. Qual que é o nome do senhor? Inflamação, né? Da inflamação sublingual. Isso. Qual que é o nome do senhor? É Anderson. Anderson, desculpa, Anderson. É que eu não estou com a tela aberta do Teams, eu não consigo ver. Não, aí eu só consigo ver aqui o slide que vocês estão vendo aí. Então, as regiões sublingual são ligadas a essa região, pré-molares inferiores e molares. Ou trauma direto, que é bem mais difícil. Conteúdo, o que tem naquela região? Tem glândula sublingual, ducto de Varton, nervo lingual, artérias. Olha a quantidade para você drenar ali, é bem complicado, né, na sublingual. Quando é submandibular, a gente faz a drenagem intraoral. Quando é submandibular, gente. Tá? Quando a sublingual cresceu, você tem ali o espaço acometido, você tá certeza que só está na submandibular, que está perto, você faz a drenagem intraoral. Agora, se for já visceral, se está indo para a traqueia, se você tem certeza que está caminhando lá para a orofaríngeo, espaço profundo mesmo, aí você vai fazer a extra. E a intra também. A intra você está fazendo, você vai fazer a extra. Você vai adotar a extra-oral também. Tá? Então, é muito complicado quando dá uma sublingual, porque você tem que ter essa visão um pouco maior da onde está indo a infecção. Tá? Se ela está indo para já traqueia, você vai fechar a traqueia, a tua tomada de decisão nessa hora é importante. Tá? É claro que vocês vão ter, se forem escolher essa área, né, de cirurgia, traumatologia, vocês são treinados para isso. Vocês estão treinados à exaustão. Mas vocês têm que ter o conteúdo na graduação para saber a tomada de decisão, para saber indicar. Né? Eu não faço, professor, eu não quero, eu quero fazer endo, estética, ROF, tudo bem.
Até no ROF a gente vê complicações disso. Mas você tem que saber encaminhar. E com urgência. Se você souber identificar e encaminhar com urgência, vocês estão salvando a vida do paciente. Tá? Aí, pterigomandibular, aí você tem aquela complicação que é o da pericoronarite, né? Que a gente tem, às vezes, até o terceiro molar envolvido ou fratura de ângulo de mandíbula, que o paciente cai, quebra, uma fratura, às vezes, até de trauma direto, soco, briga, tá? Essa região do ângulo da mandíbula é bem judiada. Aí vocês pegam essa tabela, eu dividi para vocês, dá para estudar tranquilo, os outros semestres estudarem isso daí tranquilamente, dá para colocar isso daí vocês mesmos fazerem no Excel, ou até mesmo copiar essa tabela para estudar. Não tem erro, tá, gente? Isso daqui tudo é tirado de livro, de artigos. Então, são todas decisões recentes, né? Dessas abordagens também cirúrgicas. Então, fiquem tranquilos que você sabendo essas 3 tabelas, vocês estão praticamente 99% de todos os espaços profundos de pescoço e cabeça vocês estão resolvendo, tá? Com bastante sabedoria, tranquilidade. Ah, professor, não sei, não quero fazer. Então, encaminha, dependendo do grau da urgência, tá bom? Então, é isso que a gente precisa treinar, o encaminhamento e saber a velocidade desse encaminhamento. Se é grave, se é severo, se é moderado ou se é baixo, tá? E aí, mais o finalzinho da tabela. Professor, essa tabela vai ficar disponível no AVA como conteúdo ou só vou conseguir adquirir ela assistindo a aula? Não, tá lá no AVA. Já está no... Tá no AVA. Tá nessa aula, inclusive, já deixei lá já faz uns 15 dias. Foi no feriado que eu postei essa tabela já. O professor. Oi. Boa noite. A únicos slides que não tem é o do começo da aula. Sim, dos exemplos, né? Depois eu coloco lá para vocês lá separadamente. Tá? Que são os exemplos das fotos, né? Que eu fiz um apanhado das fotos que eu tinha no consultório também e coloquei lá algumas para vocês. Por isso que eu não coloquei agora, porque eu estava precisando pegar essas fotos lá. Depois eu coloco o implemento lá no AVA para vocês. Eu vou fazer essa tabela toda no caderno, vou recopiar ela. Boa. O pessoal que treinou, estudou realmente isso daqui, uma dica que eu dou para vocês, quem for prestar para cirurgia e traumatologia, essa tabela cai na íntegra. Isso aqui cai na íntegra, gente. Isso daqui não é balela, não. Não é que eu quero dar importância para isso aqui, não. Cai. Isso aqui desaba em concurso de residência. Tá? Para quem for prestar residência, até curso preparatório de residência, tem quase 2 aulas só para explicar essa tabela aqui. Porque aí é mais profundo, né? O aluno já está formado, né? Já vai prestar uma residência. Então, ele já tem um conhecimento um pouco mais vasto. Então, isso daqui já entra um pouquinho mais por osmose. Não é tão difícil. Para vocês que estão começando agora, é um pouquinho mais... É uma tabela meio diabólica, mas dá para estudar. Eu vejo que os outros semestres estudaram, saíram bem, até exemplificaram, né? Não é, estuda com exemplo, gente. Coloca os exemplos aí. Na submandibular, quais lesões que a gente pode ter? Infraorbitária, coloca as lesões, tá? Aí vocês vão estudando. Pô, professor, então canino, posso ter uma lesão lá, um trauma, uma raiz, uma fratura radicular, pode, né? Infraorbitário ainda, né? Tem essa tabelinha, então, lá, exposta para vocês estudarem, aproveitarem bastante aí. Isso daqui é um slide que eu coloquei só para vocês verem também que, realmente, as infecções oriundas é uma conclusão, né, na verdade, de qualquer dente. Qualquer dente, vamos colocar na média, você vai ter esse caminho. Vestibular, bucal e subcutâneo. Esse é o caminho das infecções no geral. Claro que vai ter as exceções, professor, mas aí tem a palatina, tem o abscesso lingual, ok, concordo com vocês. Mas, no universo das infecções, a gente vai ter muito neste conteúdo aí, vestibular, bucal e subcutâneo. A gente vai estar sempre torneado, tangenciando essas regiões, tá? Bom, quando a gente para piorar, né, o caldo todo, para engrossar mais ainda, além dos espaços serem faciais profundos, a gente pode ter uma associação, com certeza, aí, aos dentes superiores. E aí eu separei em dentes superiores e inferiores. Quando tem dentes superiores, quais espaços faciais profundos são mais acometidos? Sabe aquela primeira coluna da tabela?
eu falei para vocês, essa primeira coluna aqui, ó, tá? Além de fazer a tabela para vocês, eu dividi entre mandíbula e maxila. Quais espaços que são mais acometidos? Na maxila, né, que são os dentes superiores, a gente tem o espaço infraorbitário, o bucal, o infratemporal, seios maxilares e trombose do seio cavernoso. Esses são as áreas dos dentes superiores, da maxila, tá? Quando a gente tem alguma infecção profunda, facial profunda. Alguns exemplos aí, tá? Os abscessos, isso aí também já está no AVA. Não vou me ater aos exemplos, porque já está lá postado. Alguns outros exemplos aí. Não é o professor Pedro, tá, gente? Muita gente pode falar, ah, professor Pedro. Não é. Só porque o Pedro já fica doido com essa foto. Eu mostrei para ele umas 15 vezes a foto. Falou, Pedrão, é você? Ele falou, não, não sou eu, professor. Não sou eu. Coitado. Mas parece, né, gente? Fala sério, parece o professor Parece. Pedro. É igualzinho o professor Pedro. Ficar doido com essa foto aí. Tadinho. Depois tira uma foto, manda o professor Pedro lá. Fala que eu falei para ele. Ó, Pedrão, você tá na aula do Círio lá. Tirar um print. Será que ele sabe que ele tem Fazer uma figurinha? figurinha. Ele é famoso, ele já assinou essa foto aí já. Ai, O cara. meme vem, o meme vem. Então, esse daí também o espaço bucal, também está como exemplo lá no AVA, para vocês verem também quando forem estudar. Sempre estudem com exemplos, né? Que não falei para vocês. Os exemplos estão na aula. Então, pega os exemplos da aula, coloca naquela tabela para vocês gravarem, né? Conseguirem estudar gravando tudo isso. Os dentes inferiores, na mandíbula. Aí fica mais fácil, né? Corpo da mandíbula, submandibular, sublingual e submentoniano. Aí é óbvio, né? Região anatômica. Não tem, se vocês foram bem em anatomia, vocês acham que pegaram ainda a época do presencial, né? Se vocês pegaram ainda presencial, ainda vocês estão afiados. Problema pessoal online. Mas vocês pegaram a anatomia presencial, vocês manjam de anatomia. Então, o corpo da mandíbula, submandibular, sublingual, submentoniano, tá claro para vocês aí. Tá? Então, eu dividi, né? Quais são os espaços acometidos em cada região, tanto maxila como mandíbula. Aí os exemplos, olha só, a sublingual, o Anderson perguntou, olha a língua onde está. Só na sublingual, hein? O músculo milioide, ele é impulsionado. Tudo isso aqui é o músculo milioide, gente. É embaixo da língua isso aqui. Tá? A língua vem projetada para fora. Olha só, isso aqui é o músculo. Isso aqui é a língua. Aqui é o músculo. Tá? A língua vem para fora, é projetada para fora. Como é que a gente vai conseguir fazer uma drenagem aí? Que nem a Aline falou, eu acho. Eu ia te perguntar isso agora. Impossível fazer uma drenagem intraoral. É impossível, só extra. Não tem como, né? Você vai ter que abrir uma via aérea aí, ó, vai ter que fazer uma redução disso daí, porque o paciente vai morrer sufocado, gente. Aí tem que ir para o hospital. E aí a via aérea respiratória já passa de moderada para alta, né? Já passa um pouquinho já de complicação para esse paciente. Mas nesse slide aí, a inflamação está no músculo, não é isso? É, o músculo ele é impulsionado, ele é atrás do músculo. Está atrás do músculo? É. Ah, tá. E aí o músculo é impulsionado para... E aí faz mecanismo. Olha só, ele começa aqui, aí você vê aqui ó, o músculo sendo envolvido e depois continua aqui embaixo. Tá, o músculo sendo envolvido aqui, ó. E aí impulsiona toda a língua para fora. Toda a língua para fora. Entendeu? Ô, professor, mas num caso desse, o que pode ocasionar chegar nesse ponto severo? Aí você vai na tabelinha. Você vai na tabelinha tabelinha lá. Para você responder essa pergunta, você vai na tabelinha. Aí você vai na tabela e pega o sublingual. Onde está o sublingual? Aqui, ó. Tá. Pré-molares inferiores ou molares inferiores. Ou algum trauma. Causas prováveis. É assim que você estuda. Ok. Entendeu? Entendi. É por isso que essa tabela aí tem que fazer no lápis mesmo, no Tem que caderno. fazer no lápis. Tem que fazer. Porque na ponta do lápis. ela gira em torno da aula inteira, essa tabela aí. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Ela explica praticamente todas as lesões da aula, ela tá aqui nessa tabela. Mas isso vocês não encontram, viu, gente? Não tem isso daqui. Eu que fiz. Eu sentei e fiquei 2 dias fazendo. Essa tabela é difícil pra caramba. Hein? E não foi da minha cabeça, porque eu não sei tudo também, gente. Tá? O professor que fala que sabe tudo é mentiroso. Não, A gente claro sabe alguma coisa. Sabe alguma coisa.
Não é tudo, não. A gente pega dados, pega livros, pega artigos para se basear. Tudo é baseado em artigo. Não dá para falar que a gente sabe tudo, não. Aí o submandibular também, para vocês verem, né? Que aí a drenagem é inviável intraoral, né? Aí você vai fazer sempre a extraoral. A mais fácil de fazer sempre é a submandibular. A sublingual é sempre difícil, tá? Olha aí como é bem localizado, né? Submandibular, submentoniano, é bem tranquilo de fazer a drenagem. Mesmo assim, gente, é aquela bacia de pulso. É aquele odor fora do comum. Tem que abrir a janela do consultório, porque sai um cheiro desagradável. É bem complicado de fazer. A gente anestesia, né? Só para vocês verem também, a gente anestesia perifericamente, para o paciente não sentir, né? E extra, né? A gente faz extra oral. A anestesia não tem nada a ver dentro da boca. Ah, professor, vou anestesiar pitérigo-mandibular. Esquece, não existe, né? A gente faz extra, periférica, satélite, faz o satélite em volta, tá? A gente normalmente faz uma sempre seguindo os polos da bússola: norte, sul, leste, oeste. Tá? A gente sempre faz esse tipo de anestesia. E ele vai cercar, o anestésico se espalha. E aí você consegue fazer a incisão e sai o pulso. Nunca no meio da lesão a gente faz a anestesia, porque segura, ela petrifica, porque a gordura, aliás, o pus é uma gordura, né? Se você acaba jogando outro líquido lá dentro, ele fica difícil de sair, aí acaba drenando por depois da cirurgia. O que a gente faz também? Alguns exemplos, a gente deixa aberto. E como deixa aberto isso aqui? A gente coloca o Penrose, que é mais ou menos uma luva, né? Um latex. A gente coloca a sutura aqui nessa região, faz uma incisão, deixa aqui a luva, né? O Penrose, e fica drenando, tá? Ele fica drenando aí durante 3, 4 dias. Aí depois o paciente reduz isso aqui tudo. Aí a gente tem uma infecção já, o espaço, quando fala infecção do espaço mastigador, né, a gente tem ali o masséter e o temporal envolvidos, né? Com certeza, um está no ângulo da mandíbula e o outro está do lado de dentro da mandíbula, né? Então, se você tem o temporal do lado de dentro e o masséter lá no ângulo, lá no ramo da mandíbula, você tem o pus no meio. E aí, gente? Como é que faz? Complicado, viu? Aí é uma região muito difícil de fazer drenagem, mas dá para drenar. Tá? A gente tem um espaço ali que tem uma região que a gente consegue drenar, mas a maioria desses espaços é intraoral que a gente faz, tá? Abscesso massetérico, né? Um trismo terrível, o paciente não abre a boca, né? Aqui uma tomografia, um corte axial, para vocês verem o tamanho. Olha só, aqui a parte normal do paciente e olha o tamanho desse abscesso. É gigantesco, né? A gente tem que aprender a ver também tomografia, tá, gente? Olha o abscesso, olha o tamanho desse abscesso. Submassetérico, ou seja, abaixo do músculo massetérico. Pitérigo mandibular também pode existir, que aí já é o mais ligado à evolução de uma pericoronarite, tá? E os cervicais, né? Os cervicais são os mais complicados, aí já tem ameaça à vida, já foge um pouco da alçada da gente, até do cirurgião traumatologista, o bucomaxilo. A gente não consegue resolver jamais espaços cervicais profundos, porque passa do nosso limite. O nosso limite é o víscero-crânio, vocês sabem disso. O limite do bucomaxilo é sempre o víscero-crânio. Então a gente passa, o víscero-crânio é a parte do nariz para baixo até a parte mental. Isso é o limite. Passou disso, cirurgião de cabeça e pescoço, né? Tá aqui na aula a critério de curiosidade, para vocês verem a severidade, né? E aí eu mostro para vocês essa radiografia. Olha só o tamanho normal do tecido retrofaríngeo. E olha o tamanho deste tecido infectado. É muito espesso, gente. É muito inchaço. O paciente não respira. O paciente vai respirar por isso aqui, ó. Tem como. Olha a curvatura da parte cervical da coluna vertebral desse paciente. Provocou uma curvatura. Então é muito severo. Tá? Um paciente que tem uma mediastinite, se fizer uma teleradiografia lateral, ele vai aparecer com esse quadro para a gente. Tá? A gente sabe que o pulso está indo para o mediastino,
tá? Então, é um caso já para o cabeça e pescoço, médico de cabeça e pescoço. Foge um pouco da nossa área, mas se aparecer uma radiografia na nossa frente desse tipo, a gente sabe, né, que já está indo para mediastinite, né? Provavelmente, eu não estou querendo falar nada, mas provavelmente tem uma fratura aqui na mandíbula, tá? É bem provável que é uma osteomielite isso daqui, tá? É bem provável. Aqui tem um quadro, se vocês olharem bem, aqui tem um quadro de osteomielite aqui no ângulo da mandíbula, tá? Então provocou toda essa infecção aqui de orofaringe. 5 aspectos, né, a gente tem que levar em conta no tratamento das infecções profundas, tá? 5 aspectos. Se vocês decorarem isso daqui, ou anotar também lá, que nem o Anderson falou, no caderno, vocês estão bem também sabendo mais ou menos como se trata uma infecção. Suporte médico do paciente, tá? Remoção cirúrgica da fonte de infecção, fundamental. Drenagem cirúrgica da infecção, reavaliação desse paciente e terapia medicamentosa com antibiótico. Vocês sabendo esses 5 itens, gente, vocês matam qualquer questão de tratamento, tá? Leves, severas, você está dentro deste universo, tá? Por quê? A gente tem alguns casos que não é da nossa alçada, que aí você vai ter o médico de cabeça e pescoço para tratar. Desde as leves até as severas, esses 5 itens que estão aqui são as 5 metas gerais do tratamento. Se você tiver êxito nessas 5 metas, você salvou o paciente de qualquer risco à vida dele, tá? Vamos falar das últimas 3 problemas de infecções que a gente tem ocasionalmente em regiões de boca, que é a osteomielite, que é a inflamação do osso medular, ou seja, todo osso tem a parte cortical, que é a parte externa, e a parte medular. É essa região que eu estou falando, a parte interna, quando você tem um comprometimento interno severo. E aí você tem o que lá dentro? Nervo, artéria, veia, músculo. Você tem toda essa parte interna. Se você for comprometer essa região, toda infecção vai achar o quê? Nutrição, vai se espalhar, a bactéria vai conseguir se nutrir, tudo. Então, a ideia é que essa microcirculação que tem dentro do osso faz com que ela se aprofunde cada vez mais e comprometa cada vez mais esse paciente, tá? Um quadro desse aqui que a gente tem de severidade enorme, é um quadro de osteomielite, uma fratura de ramo de mandíbula. Alguém sabe por que ocasionou essa fratura? Se alguém falar, ganha um chocolate na próxima aula. Da força, professor. Por causa da força na hora de... Ação do siso. Boa, boa. Quem falou na frente aí? Tá todo mundo competindo aí. Anderson, como você é cavaleiro, você vai deixar... Não, elas já adiantaram aí, eu só complementei. Já adiantou. Vocês estão ligeiros, hein? Vocês estão ligeiros. Uma extodontia do 48? Ou do 38? O 48 aqui provavelmente é o 38. 38, provavelmente é o 38. Então, olha só que uma força fez nesse paciente. É claro que a osteomielite não aconteceu na hora. A osteomielite já é crônica. O paciente aí tem um caso crônico, já é desnutrido, já é um paciente alcoólatra, tá? Todos esses dados estão na anamnese desse paciente. Porém, o cara foi lá e, além de ter feito uma cirurgia num paciente desse, ele ocasionou uma fratura e uma osteomielite. Provavelmente, olha aqui um pedaço de dente ainda aqui dentro, tal. Isso aqui tá uma confusão, gente. É uma confusão. Tem que abrir tudo isso daí, raspar, tirar tudo que tá aí dentro, torcer para não ter tido uma desestesia, tá? Porque a desestesia aí, você pode ter uma temporária ou uma permanente. E aí, como é que você vai reverter isso? Como é que você vai explicar para o paciente que ele está tendo uma desestesia permanente? É que a perca total da condução nervosa. E olha só, um prejuízo motor também. Porque se ele teve essa desestesia profunda, você tem, além da sensibilidade, a perda da sensibilidade, a perda da motricidade, porque é o nervo alveolar inferior. Você tem 2 feixes de nervo chegando aí, 2 tipos de nervo, tanto o motor como o sensitivo. Tá? Então, você teve abalos de magnitudes homéricas, né? A gente não pode descartar aí uma falha profissional medonha, bizarra,
né, desse paciente, em cima desse paciente aí. Professor, posso, já que está falando sobre essa questão, eu tenho uma dúvida. Um paciente com osteoporose, né, e isso a gente tem que ver na anamnese, corre o risco de acontecer uma fratura dessa no ramo? Claro, pô, ainda mais com osteoporose. Ainda mais como é osteoporose, uma senhora de idade. Por isso que quando a gente vai fazer cirurgia de terceiros molares em senhores, não é só mulher, né? Homem também pode sofrer de osteoporose. A gente tem que ser muito criterioso. Será que vale a pena tirar aquele siso dali? Chegou um paciente na clínica de idoso na segunda-feira, agora, nessa segunda, para fazer siso. Ele queria fazer o siso dele. Aí a gente já tinha feito toda a extração de todos os dentes inferiores dele, fez uma extração seriada lá na clínica da faculdade, e era para fazer a extração do siso. Aí o que acontece? Claro que qualquer curso aí que ele vai fazer a extração. É um paciente idoso, tá? Eu pediria primeiro o exame, né, completo, o hemograma, para saber qual a condição desse paciente. Tá? Visivelmente é um paciente fumante, né? Aliás, é um paciente que tem uma desnutrição, é um paciente porque idoso sofre de anemias, né? Sofre de problemas ligados à alimentação. E aí você tem esse quadro da osteoporose ainda agressivo. Você acha que vale a pena? Se não estiver comprometendo nada, deixa o siso lá. Paciente de 75 anos vai fazer extração de siso para quê, gente? Acompanha, pede para ele fazer uma radiografia periapical no teu consultório uma vez por ano. Deixa esse dente lá. Você vai se complicar. Esse dente está todo anquilosado. Ele está uma pedra lá dentro. É difícil. Eu já apanhei muito para tirar dente de idoso. Muito. A gente apanha muito na vida para a gente não fazer mais. Né? Eu vou fazer porque o paciente vai fazer ortodontia. Você liga para ortodontia, vai ser louco. Você vai tirar um dente desse, tira você. Se você conseguir tirar um dente desse daí, você ganha um prêmio. É impossível, fora o risco de fratura. O risco de fratura é evidente, ainda mais um paciente com 75 anos. Né? Então, o paciente que tem uma osteomielite, para você resolver, ele precisa primeiro passar por uma antibiótico terapia, uma terapia já pré-cirúrgica e tratamento cirúrgico agressivo. Tem que abrir tudo, placa, parafuso, raspar, que nem eu falei para vocês, e aí acompanhar. Né? Se você tiver esse acompanhamento desse paciente, antibiótico terapia, notem vocês aqui, intravenosa também é o desejado para esse paciente, na osteomielite. Osteomielite, então, entendam bem, não é a fratura que causou, aliás, não é a fratura ali no momento que tem a osteomielite, o quadro de osteomielite. Osteomielite é a fratura a longo prazo. O paciente não tratou, cronificou e teve ali o quadro de osteomielite, que é a bactéria ali presente. Tem que abrir tudo, tirar tudo lá de dentro. Tá? A actinomicose tem esse nome aqui não tem nada a ver com infecções fúngicas ou micóticas, nada a ver. É uma infecção de origem bacteriana, Actinomyces israelii, tá? Que é a bactéria que é responsável pela actinomicose. Por que eu coloquei para vocês aqui? No exame de 2017, 18, 19, do Hospital Defeitos da Face, caiu a actinomicose. Quem for prestar lá já sabe que o preceptor de lá adora isso, adora essas pegadinhas aqui. É uma infecção relativamente incomum, tá? Em tecidos moles e duros dos maxilares, tanto superior e inferior. Em geral, é uma bactéria, com certeza, né? Actinomyces israelii, não é micose, não é fungo, não é nada. E é pouco frequente, tá? Essa bactéria tem baixo poder de virulência. Mas tem aí, né? Você tem aí a lesão provocada. O que pode, com certeza, pode dar uma dúvida na hora da gente fazer um diagnóstico. Ah, professor, pode ser aí uma submandibular, uma submentoniana, uma sublingual, pode ser um abscesso, pode ser. Mas aí, quando a gente vai fazer todos os exames, a gente pega uma coleta, faz um exame de coleta da coleção purulenta, aparece o Actinomyces israelii, tá? Que é o danado aí, responsável por essa infecção aí. E para finalizar a aula de hoje, a gente tem a candidíase. Estão cansados de saber que a candidíase ela comete pacientes com imunidade baixa. Ela é raro aparecer
tá? Em geral, é associado a alguma doença já do sistema imune, como, por exemplo, sífilis, HIV positivo, né? Normalmente, a gente trata esse paciente com antimicótico, antifúngico, né, tópico, e algumas drogas, né, como o clotrimazol ou a anistatina. A gente pode usar tanto um como o outro para conter a nível sistêmico e a nível tópico alguns agentes antifúngicos ali, uma pomada antifúngica, tá? Esses quadros aí, claro que eu coloquei um quadro bem exacerbado de candidíase, só o paciente não vai deixar chegar num quadro desse, mas já aconteceu de ver algum quadro com uma mancha branca enorme desse jeito, né? Então você já sabe que é uma pseudomembrana, quando vocês raspam, sai toda essa membrana aí de cima, fica aquela úlcera embaixo, né? E a úlcera é nada mais do que o tecido conjuntivo exposto. Então o cara tem dor, tem reação. Então a gente não consegue tratar ele sem resolver a candidíase. Aí depois vocês vão focar dente. Ah, mas qual que é o motivo da candidíase dele? Pode ser alguma doença sistêmica. Por isso que a gente tem que ler a doença, a gente tem que interpretar essa doença. Será que esse paciente tem um problema sistêmico de base? Será que ele tem AIDS? Será que ele tem sífilis? Que o sistema imune dele não está conseguindo responder? Então, esses são indicativos de sinais clínicos evidentes de uma candidíase e o paciente pode ter alguma doença relacionada. Fato, gente, ponto. Candidíase liga o sexto sentido, todo mundo pode ter doença de base. Tá? Isso daí é fato quando aparece uma candidíase. Aí as referências da aula. Na primeira aula desse semestre, eu coloquei para vocês o livro do Rupp. Não sei se vocês conseguiram abrir o livro do Rupp. E essa aula é baseada principalmente nesse livro do Rupp, que é muito bacana de vocês acompanharem lá os capítulos dele. Gente, encerro a aula de hoje por aqui. Alguma dúvida? Abra aí o discurso, o debate, o que vocês querem fazer. E essa aula de hoje, então, não tem atividade, né? A gente vai ter o laboratório semana que vem. Eu já coloquei até lá o número de pontos. Não lembro de cabeça, gente. Não me pergunte que eu esqueci a pontuação que está lá para vocês a semana que vem. Então, não esqueçam do material, não esqueçam do avental. O avental é de suma importância. Os materiais instrumentais vai ser avaliado também, porque eu preciso saber qual grau de comprometimento vocês têm também tá levando esses instrumentais e também o tipo de exercício que eu vou dar para vocês fazerem. E os sinais vitais. Os sinais vitais vocês veem que tem nessa aula e na última também. Por quê? Porque eu quero que vocês saiam de lá sabendo aferir pressão. Ah, professor, eu quero fazer com digital. Não, vai fazer com analógico. Vai fazer com analógico. Vocês vão aprender com o analógico. Vão fazer 15 vezes, mas vão aprender. Tá? Para chegar lá nas clínicas, quando o professor pedir para vocês fazerem a aferição de pressão, vocês não passarem vergonha. Tá? Vocês vão saber fazer sem pedir auxílio para ninguém. Beleza? Alguma dúvida, gente? Ô, professor, o oxímetro lá e a glicemia é necessário? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, não é obrigatório. Se vocês quiserem levar para eu ensinar vocês, pode levar. Tá? Pode levar para o ensino, principalmente a glicemia. Os alunos do nono e do 10º esse semestre, a grande maioria já tem um aparelho, tá? Já tem um aparelho lá na clínica, já estão compraram lá em duplas, em trios, e não é um aparelho caro, gente. Não é um aparelho que custa, nossa, frente à lista de material de vocês, é um aparelho até que é troco, perto da lista de material de vocês. Dá para agregar, e vocês vão usar a vida inteira de vocês. Se vocês quiserem levar, eu ensino vocês. Professor, e o estetoscópio? É obrigatório. Okay. Precisa ser aqueles mais caros e complexos assim, ou pode ser um mais em conta? Mais barato. Não quero que vocês gastem dinheiro com isso aí, não. Mesmo porque isso aí você troca, né? De vez em quando eles dão uns pepinos aí, a borracha deles não presta. Chinês, né? Então acaba perdendo um pouco a borracha. Aí acaba até o esfigmonomômetro, ele perde a borracha também. Ela fica meio grudenta, tem que trocar, jogar fora. Eu acho que um conjuntinho desses aí na farmácia, vocês não pagam mais de R$100. Vocês não dá para achar por até menos. Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida, gente?
Ô, professor, boa noite. Essa aula é a última teórica, né? Depois da aula prática, na próxima semana do encontro 7 já vai ser a prova, né? Depois da aula que vem já é a prova. Vocês já estão sabendo que a prova vai ser online, né? Pelo jeito. Não, não sabemos, não. Eu queria saber se ia ter mais alguma revisão, se o senhor vai passar alguma coisa Então, pra gente lá na aula presencial, alguma dica. no laboratório eu posso dar umas dicas para vocês, mas uma coisa que eu vou falar para vocês é que a prova é totalmente autoral, a prova é minha, tá? A prova não é cópia de Google, não adianta procurar que não tem. Essa prova Melhor, né, professor? Melhor. a prova não existe, porque existe gente que tá fazendo copiando do Google. Não, Talvez professor, exista, porque quando o professor. professor ele faz a prova, ele vai fazer sobre o conteúdo que ele passou e sobre o que ele falou. Fica mais fácil para que na hora da prova a gente compreenda, porque a gente vai lembrar do contexto da aula. Sim. É bem interessante porque a minha prova é autoral, sempre foi autoral. Vocês estão sendo a primeira vez que são alunos meus. E é bem caso clínico. Vocês vão ver muito que vai chover caso clínico, tá? É aqueles textos para vocês interpretarem, grifa na hora. Vocês não estão sabendo, mas já adiantando para vocês, a prova vai ser online. Todas as disciplinas, todos os campos da Universidade de Anhanguera, bem a contragosto meu, né? Não gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse presencial. Na B1, por enquanto, na B1 vai ser tudo online. Na B2 eu não sei, aí é mais para frente. Aí a gente vai ver como é que tá a situação da pandemia, se realmente vai trazer vocês para a faculdade, se a gente vai conseguir dar aula presencial. Se tiver todos esses índices aí, como está controlado demais, eu acho que vocês voltam para fazer prova. Na minha opinião, eu acho que sim. Eu achava que ia ser presencial também nessa, mas enfim, não vai ser. E vocês vão fazer online aí, mas são questões autorais e questões bem para vocês pensarem, tá? Vai gerar dúvida, viu, gente? Gera bastante dúvida. Não adianta fazer o aí da cola que não adianta. Professor, só uma dúvida. Eu tive uma dificuldade para entrar na aula no início. E a próxima aula eu sei que é uma aula prática, mas eu não sei qual o laboratório. A gente vai para o laboratório de morfologia. Ah, o de morfologia. Okay. Quando você entrar ali na catraca à direita, sobe as escadarias do lado do elevador, e aí você sobe lá, acho que são 2 andares, né? E aí já tem umas plaquinhas de laboratório de morfologia. Logo na esquerda já é o primeiro. Aí eu já não sei se é o primeiro ou o segundo. Normalmente a Bruna abre o primeiro para mim ali, porque ela sabe que a turma é grande. Mas normalmente é o primeiro laboratório. E o horário é às 19h30? 7h10. Não, lá vai ser às 7h10, um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo porque tem muita coisa para fazer e aí acaba prejudicando os alunos. Então vocês têm que chegar um pouquinho mais cedo, semana que vem. Eu particularmente, essas aulas remotas, eu acho até melhor do que na universidade. Né? Porque a questão de até de tirar dúvida fica até mais tranquilo, né? Cada um abre seu microfone, respeitando o outro. Agora, realmente, a prática não tem como, a prática tem que ser na universidade mesmo. Sim, vocês têm que ir, não tem jeito. A frequência em laboratórios e em frequência em clínica, isso daí eu acho que a realidade, né, da odontologia ela mudou um pouco, então provavelmente nos próximos anos vai ser revisto isso, né, da qualidade da aula online. É indiscutível, é muito melhor. Vocês veem a qualidade, o slide, você vê a foto, isso é fato, né? Mas a gente vê que o comprometimento é o problema. Esse é o grande problema. A parte teórica até que é boa, né, professor? Porque a gente conseguiu melhor você. A parte teórica eu gostei, particularmente eu gostei. O comprometimento é o grande problema, né? Que a gente não sabe se está todo mundo comprometido. Mas mesmo na sala de aula, lá em Guarulhos eu dou aula presencial, o pessoal dorme na aula. Eu falei para eles querem vir. Você dá aula na UNG, professor? Não, lá na Anhanguera de Guarulhos. Na Anhanguera, ok. Eu peguei, eu falei, mas por que você está vendo presencial, meu? Você está dormindo? Não tem necessidade de você vir aqui para eu ver você dormir. Nenhum. O comprometimento realmente é muito individual. Individual. O remoto é a mesma coisa. Às vezes, na sala de aula, o aluno também está ali com seu celular,
está nem prestando atenção na aula. É complicado, né? É muito individual.